Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem e se cuidando, hein? Bom, eu tava com muita saudade de vocês, muita mesmo, e eu não vi a hora de poder estar novamente com vocês. Apesar de nós estarmos distantes, a tecnologia tem nos ajudado a nos aproximar, mas eu não vejo a hora de poder abraçar vocês, de beijar muito vocês. Mas vamos ter um pouco de paciência. Logo, logo a gente vai poder fazer isso. Bom, hoje eu tô aqui para continuar a nossa lição. E aí vocês podem ter certeza que a nossa aula vai ser, bem legal. Vamos lá? Vocês se lembram quais foram os mandamentos que estudamos até hoje? Lembrem-se que os 4 primeiros mandamentos são regras de como devemos nos relacionar com Deus. E os outros 6 mandamentos são regras de como devemos nos relacionar com os outros. Qual será o 7º mandamento? Vou dar dicas. Esta foto é sobre o quê? E esta outra foto aqui é sobre o quê? Isso mesmo, é sobre casamento. E casamento é uma cerimônia linda, é uma cerimônia muito alegre em que os noivos fazem votos. Este é um momento de extrema importância e seriedade, pois não são palavras faladas à toa. A promessa que os noivos fazem é selada com a troca de alianças, ou seja, um pacto, um compromisso, um com o outro. E que a partir disso usam a aliança na mão esquerda como símbolo de se comprometerem um com o outro. O 7º mandamento nos faz pensar nessa cerimônia. Abram sua Bíblia em Êxodo 20:14 e vamos descobrir qual será o próximo mandamento. Não adulterarás. Êxodo 20:14. Nós já vimos como deve ser o relacionamento de pais e filhos. Estudamos a importância da vida. E hoje veremos sobre a importância da união. Para entender bem esse mandamento, precisamos entender primeiro sobre a união de um casal. A primeira coisa que devemos destacar é que Deus estabeleceu a união do homem e da mulher. Tudo começou no Jardim do Éden, quando o Senhor disse para o homem se unir à mulher. Abram suas Bíblias em Gênesis 2:24. Por isso, deixar o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Deus criou o homem e a mulher e colocou um sentimento lindo, profundo em seus corações. E depois disse que deveriam se unir. Ele não disse para um homem se unir a um outro homem e uma mulher para se unir com outra mulher. Hoje, infelizmente, nós vemos isso na televisão, nos filmes, seriados. Homens se unindo a outros homens e mulheres se unindo a outras mulheres. Mas não é isso que a palavra de Deus, que a lei de Deus diz a respeito disso. Deus criou o homem para se unir com a mulher. Ninguém pode mudar essa verdade. E quando eles se unem, existe um compromisso de fidelidade. Ou seja, o marido deve ser só da esposa e a esposa só do marido. Por exemplo, o Daniel é só meu e eu sou só do Daniel. Vocês já viram alguma história na TV ou revista que fale de uma pessoa que namora alguém mesmo sendo casado? Ou mesmo que seja uma pessoa solteira, namora alguém casado? Isso é muito comum em muitas novelas, filmes, seriados. Mas vai contra o que Deus criou. A união de um homem e uma mulher. União é um compromisso de fidelidade. Quando não há essa fidelidade, acontece o adultério. Segundo o dicionário,
Adultério é a quebra da fidelidade conjugal. Ou seja, um homem casado não pode se envolver com outra mulher além de sua esposa. E uma mulher casada também não deve se envolver com outro homem além de seu esposo. E as pessoas solteiras? Elas não devem se envolver com ninguém que seja casado. A Bíblia mostra a firmeza de um rapaz solteiro que se livrou de uma mulher que era infiel. Eu vou dar algumas dicas. Primeira, ele tinha muitos irmãos. Segunda dica, era o preferido de seu pai. Terceira dica, nós já estudamos sobre ele. Vocês sabem, não é? De quem eu estou falando? José! Isso mesmo, eu estou falando de José. A Bíblia diz que José sofreu uma tremenda injustiça e foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele foi trabalhar na casa de um oficial egípcio chamado Potifar. José era tão dedicado, tão trabalhador, que o seu patrão colocou como chefe sobre os outros empregados. A esposa do patrão era terrível. Mesmo sendo casada, ela queria se aproximar de José. Não como amiga, mas como mulher dele. Todos os dias ela ficava dando em cima de José. Mas José sabia que um homem só deve se envolver com a sua esposa. E José não era casado com aquela mulher. Então, não tinha que se envolver com ninguém, muito menos com a mulher do seu patrão. Por isso, ele disse a ela: Ele, porém, recusou e disse à mulher do Senhor: Tem-me por mordomo? O meu senhor não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vendou, senão a ti, porque és tua mulher. Como, pois, cometeria a tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mas a mulher de Potifar não desistiu. Então ela tramou um plano. Certo dia, quando não havia empregados na casa, ela esperou José aparecer. E a mulher agarrou ele pela capa. E o que ele fez? Ele fugiu. Ele podia pensar: ninguém está vendo, eu não tenho culpa, essa mulher não sai do meu pé. Mas ele não fez nada disso. Ele foi obediente ao Senhor. E qual foi a recompensa? Ele foi preso. Como assim? Mesmo sendo obediente, Deus permitiu que José fosse preso? Como vimos, José foi recompensado sim, mas não naquele momento. Nós conhecemos sua história e sabemos que sua firmeza e fé foram fortalecidos. E alguns anos depois, ele se tornou um dos homens mais poderosos do Egito, tendo sempre um coração devotado ao Senhor. Servir ao marido e à esposa tem a ver com o pensamento deles. Vejam, um deve sempre pensar no outro. E é assim que deve ser. Porém, se isso começar a mudar, aí começa a desobediência ao 7º mandamento, que é: não adulterarás. Deus requer que o marido seja fiel à esposa e a esposa fiel ao marido. Alguns de vocês poderiam até dizer assim: mas esse mandamento não tem nada a ver comigo. Eu não sou casado, eu não sou casada. Vocês ainda não se casaram, mas espero que um dia se casem, pois Deus é o inventor do casamento e o que Ele faz é sempre bom. Mas enquanto esse dia não chega, e eu sei que está bem longe, vocês podem se preparar. É possível que alguns de vocês já estejam naquela fase em que os meninos acham as meninas mais interessantes e as meninas já não acham os meninos tão esquisitos assim. E podem até pensar em alguém especial. Mas, lembrem-se, o interesse pode até aumentar, mas vocês devem continuar apenas como amigos. Vocês são novos para namorar.
Mesmo que alguns colegas mais velhos fiquem falando que vocês precisam arrumar um namorado ou uma namorada, isso não quer dizer que é o momento certo. O importante é se preparar para que no tempo certo vocês tenham um namoro correto, com a aprovação dos pais e que seja uma pessoa cristã que ame ao nosso Deus. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Nós vimos hoje o 7º mandamento, que é não adulterarás. Agora, a nossa irmã Líria vai fazer uma oração final. Um grande beijo a vocês. Tchau. Crianças, tudo bem? Que Deus abençoe vocês grandemente, né? Vocês tiveram uma aula tão especial que falava sobre o adultério e que nós possamos sempre amar a Deus e procurar fazer a vontade dele, né? Diante de tantas coisas que temos que aprender com esses mandamentos, tá bom? A tia Líria vai fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te engrandecemos porque o Senhor tem abençoado as nossas crianças no aprendizado da tua palavra. Tem abençoado as suas famílias, cuidando de cada uma diante de tantos perigos que temos passado. Muito obrigado, Deus, pela vida da professora Rafaela, que o Senhor grandemente abençoe a casa dela, seus filhos e seu esposo. Que o Senhor, ó Deus, sempre esteja ao nosso lado, que nós possamos sempre aprender da tua palavra e crescermos no conhecimento da tua palavra, através das lições que temos aprendido, muito especialmente as nossas crianças da escola dominical. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.